Olá, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos, gostaria de convidá-lo para a nossa segunda competência. Nela, nós iremos abordar sobre o processo de distribuição física e a importância do marketing para a atividade logística. Vamos nessa? Distribuição física. Processo de dispor os produtos no local mais próximo ao cliente. A distribuição física consiste no processo operacional que a empresa irá dispor visando oferecer o produto dentro da cadeia de suprimentos. Nós vimos que a cadeia de suprimentos envolve fornecedores, centro de distribuição, pontos de venda, até chegar ao cliente. Então, quando a empresa visa estruturar uma distribuição física, ela nada mais quer do que oferecer os insumos ou produtos de forma mais próxima dos clientes. Canais de distribuição, pontos de recebimento, separação e distribuição dos produtos para os clientes. Os canais de distribuição são estruturas que a empresa disponibiliza para fazer o processo de separação, ou seja, os diversos fornecedores oferecem os seus produtos e esses produtos chegam em um canal de distribuição. Esses produtos são recebidos. Depois de recebidos, esses produtos são separados, podem ser por clientes, podem ser por localidades e depois de separados, esses produtos são expedidos e distribuídos para o cliente. Então, a ideia do canal de distribuição começa desde o processo de recebimento até a destinação do produto para o cliente. Centros de distribuição são estruturas físicas. Os centros de distribuição são estruturas físicas adequadas para o pleno desenvolvimento e acondicionamento dos produtos. A ideia do centro é você estocar e oferecer o produto no momento que o cliente está demandando. Tipos de estruturas de distribuição. Estrutura escalonada. Possui um ou mais armazéns centrais e um conjunto de armazéns ou centros de distribuição avançados próximos das áreas de mercado. Estrutura direta. São sistemas de distribuição em que os produtos são expedidos de um ou mais armazéns centrais diretamente para os clientes. A diferença da estrutura escalonada para a estrutura direta é que a estrutura escalonada eu tenho centrais de distribuição e eu tenho outros centros que estão mais próximos do cliente, ou seja, existe uma divisão, vai do central para o avançado para chegar ao cliente. Já a estrutura direta elimina esse centro de distribuição avançado, ele vai da unidade central e vai diretamente para o cliente. Centros de distribuição avançados. Produtos mais próximos dos clientes, a agilidade no atendimento. A utilização dos centros de distribuição avançado tem a facilidade e a oportunidade de garantir comodidade para o cliente. Como eu já havia falado, os clientes demandam um produto no local exato, na quantidade exata, a um custo adequado. E a empresa, visando atender esse cliente, disponibiliza os centros de distribuição mais próximos dos clientes, visando garantir uma melhor qualidade, uma melhor comodidade e assim oferecer um atendimento mais rápido, mais ágil quando o cliente está demandando do produto. Dentro dos centros de distribuição avançados, destacamos estrutura Transit Point. Consiste em apenas um fornecedor oferecer os seus produtos ou seus insumos para um centro de distribuição. Esse centro de distribuição faz a atividade de separação dos pedidos, porque essas cargas geralmente vêm consolidadas e cada transporte tem uma capacidade máxima de transportar determinado tipo de mercadoria. E nesse processo de separação, os pedidos serão entregues para os diversos tipos de clientes que estão demandando os produtos. A outra estrutura é a estrutura cross-docking. A única diferença entre a estrutura Transit Point e cross-docking é que na Transit Point tem apenas um fornecedor, enquanto na cross-dock tem 2, 3, 5 fornecedores que entregam seus produtos para uma determinada unidade ou centro de distribuição, o qual faz o processo de separação e destina os produtos para os clientes finais. A outra estrutura é a Merge in Transit, ou seja, 2 ou mais fornecedores entregam partes do produtos semi-acabados
onde o centro de distribuição avançado irá fazer a montagem do produto e vai entregar o mesmo para o cliente. E a última estrutura é a break bulk, ou seja, 1, 2 ou 3 fornecedores irão enviar seus produtos para um determinado centro de distribuição e esse centro de distribuição vai condensar os produtos de um mesmo cliente e enviá-lo em apenas um frete. Atribuições dos centros de distribuição. Conferência quantitativa e qualitativa. Movimentação. Distribuição. Armazenagem e expedição. Como visto no slide, os centros de distribuição avançado possuem diversas atribuições. Algumas delas nós já abordamos aqui na nossa competência. Nós já falamos sobre o processo de distribuição, o processo de armazenagem, o processo de expedição. Então, eu gostaria de dar uma ênfase ao processo de conferência quantitativa e qualitativa dos produtos ou dos insumos e o processo de movimentação dos mesmos. A conferência quantitativa é você verificar se a quantidade solicitada a um determinado fornecedor chegou, ou seja, se você pediu 10 unidades a um fornecedor, se você recebeu essas 10 unidades. A conferência qualitativa consiste na especificação do produto em termos de tamanho, em termos de espessura, em termos de volume. Então, quantitativa, quantidade, qualitativa, especificação, é você descrever o produto. E o processo de movimentação. Toda carga, todo insumo, todo produto necessita se movimentar. E essa movimentação tem que ter um fluxo, ou seja, ela não pode interromper as diversas atividades que o centro de distribuição está desempenhando. Então, você como profissional deve entender que o fluxo é garantir a ida e a volta e evitar paradas no processo de movimentação das cargas. A importância do marketing no processo de distribuição de produtos. Entender para entender as necessidades dos clientes. O marketing é uma área estratégica e está diretamente alinhada em atividade logística. Como nós falamos, a atividade logística visa entender o cliente em termos de prazo, em termos de custo e em termos de qualidade. Você como profissional, você como cliente, deseja um produto num prazo máximo a ser atendido. Então, é o marketing que vai entender qual é a necessidade do cliente e vai integrar essa atividade, essa informação à atividade logística. Por exemplo, imagina que você é um cliente padrão A e deseja um produto no máximo em 3 dias. Essa informação vai para a atividade logística e a atividade logística vai tentar oferecer o produto no prazo máximo de 3 dias, que é o prazo que o cliente está demandando. Chegamos ao final da nossa segunda competência. Nela, você verificou o processo de distribuição física e a importância do marketing para a atividade logística. Caso tenha ficado alguma dúvida, procure um ambiente virtual. Ele foi criado para que você tire essas dúvidas e amplie os seus conhecimentos. Até a próxima!